Bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Me chamo Adriana, essa semana estaremos juntos no Falando de Coisas Boas. E que privilégio o Senhor me deu de poder compartilhar com vocês algo que Ele tem colocado no meu coração. Quero ler com vocês um trecho no livro de Neemias, no capítulo 9, versículos do 1 ao 3, que falaremos sobre esse texto essa semana. No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel sob jejum e vestidos de pano e saco, e terra jogada sobre a cabeça em sinal de humilhação e arrependimento. Os de ascendência israelita se separaram de todos os gentios estrangeiros, colocaram-se em pé e confessaram todos os erros, pecados e perversidades dos seus pais, assim como suas faltas pessoais. Postaram-se de pé, cada um no seu lugar, leram atentamente o livro da Torá, a lei de Deus, durante toda a quarta parte do dia e passaram outras 3 horas reconhecendo e confessando humildemente os seus pecados, enquanto adoravam o Senhor, o seu Deus. Esse texto, o Senhor falou muito comigo. E essa semana nós vamos falar sobre lições para a restauração. Neemias era copeiro do rei e quando ficou sabendo o que estava acontecendo em Jerusalém, que os muros estavam caídos, ele sentiu uma tristeza muito grande dentro de si e ele jejuou e orou ao Senhor, pedindo uma estratégia para que pudesse fazer alguma coisa. E o Senhor lhe deu essa estratégia. O rei permitiu que ele fosse até Jerusalém, lhe deu cartas para que ele conseguisse madeira e todas as coisas necessárias para que o muro fosse reconstruído. E durante esse processo, Neemias enfrentou muitas coisas. Tem uma parte que ele ora sozinho, tem uma parte que ele fala, levantei eu e poucos homens comigo, e depois ele convida todo o povo à oração e ao jejum. O livro de Neemias fala muito sobre jejum, sobre oração, sobre consagração e sobre reconhecimento, confessar os pecados. E o Senhor falou muito comigo sobre isso. E hoje eu quero falar com vocês sobre reconhecer. Qual a definição de reconhecer? Identificar, distinguir, admitir, certificar. Quando a Bíblia fala reconhecendo os seus pecados, todos nós temos pecados conhecidos e aqueles que são ocultos. E às vezes a gente precisa pedir para o Senhor revelar a nós, né? O salmista fala: expurga-me, Senhor, os meus erros que me são ocultos. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós cometemos pecados. Nós conhecemos a palavra do Senhor e mesmo assim, às vezes, nós nos afastamos dela e fazemos coisas que são erradas. Neemias foi lá para restaurar muros, para levantar muros, mas também para restaurar o coração do povo que estava distante do Senhor. Eles ainda viviam um coração de idolatria, daquilo que ouviu dos seus pais no passado, que ainda tinham um coração que não estava consagrado completamente ao Senhor. Então, assim, eles precisavam lembrar aquilo que precisava ser confessado, aquilo que precisava ser falado, sabe? E quantas vezes dentro de nós temos pecados que nós precisamos reconhecer como pecado. A igreja precisa voltar a chorar os próprios pecados, o pecado que eu cometo, o pecado que cada um comete e nomear, sabe? Tem o pecado da ira, da maledicência, tem o pecado da inveja, tem o pecado da infidelidade, o pecado do vício. E às vezes nós cometemos algum desses e não temos a consciência de que estamos fazendo. O reconhecer é isso. Que nós não sabemos, às vezes, o que nós estamos fazendo é pecado. E se nós orarmos e jejuarmos como foi feito, o Senhor vai nos trazer à memória aquilo que nós precisamos saber, aquilo que nós precisamos reconhecer como pecado e tirar do meio de nós, do meio do nosso coração, no meio da nossa casa, do meio da nossa vida, que às vezes tenta impedir com que nós recebamos alguma coisa. Quantas vezes nós oramos
e não reconhecemos que nós precisamos nos consertar. E é isso que o livro de Neemias fala sobre um conserto, não só de muros e não só de portas, mas de coração. Eu quero nessa segunda-feira te convidar a orar e perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu preciso reconhecer? Qual o pecado que eu preciso reconhecer que é um pecado? Para que o Senhor possa restaurar e reedificar aquilo que está quebrado dentro de mim, dentro da minha casa. Neemias era um só, mas ele levantou um povo inteiro em oração, em adoração e jejum. Então, que nós possamos nessa segunda-feira fazer essa reflexão. Eu quero reconhecer o meu erro, eu quero reconhecer o meu pecado, porque nós precisamos renomear. Pecado continua sendo pecado, independente do tempo em que nós vivemos. Que Deus abençoe, que Ele traga à sua memória aquilo que precisa ser lembrado, para que muros possam ser reconstruídos e altares reedificados para a glória dele. Até quarta.